Ele é fisioterapeuta, formado pela Unip, Bauru, professor e palestrante internacional, especialista intervencionista em dor com terapia digitável, especialista do método de quiropraxia Thompson, especialista em Blair Upper Cervical, em quiropraxia instrumental e graduando em quiropraxia pela Universidade UCEP de Santa Catarina. Seja bem-vindo e obrigada. Antes da gente começar, gostaria de propor uma dinâmica bem rapidinha. Gostaria que todo mundo respirasse profundamente, lentamente comigo. Então, uma vez só, bom? Então, vamos lá? Respirou? Solta o ar. Não é para relaxar, é simplesmente para dizer que nesse exato momento, durante a respiração, ocorreu dentro de vocês, de cada um de vocês, mais ou menos 50 bilhões de reações químicas. Incrível, né? Isso só foi possível porque o cérebro de cada um de vocês conseguiu enviar essas informações através da medula espinhal para 70 trilhões de células. Então isso é muito incrível. Mas isso foi possível porque todas as informações passaram pela sua medula, pela sua coluna vertebral. E é sobre a coluna vertebral que nós vamos falar essa noite, né? Vai ser o nosso protagonista, já que nós vamos falar de quiropraxia e nós vamos entrar num tema que é sobre quiropraxia no esporte. Vamos falar sobre tratamento, prevenção e performance. Bom, quero apresentar, a Simone já apresentou o meu nome, né? Sou Bruno Santos. Sou quiropraxista, sou fisioterapeuta. Ela falou sobre graduando porque eu estou finalizando agora no próximo mês, né? A graduação de quiropraxia na Universidade do CEF. Mas eu gosto de explicar como que a quiropraxia me escolheu. Tá? Dentro da quiropraxia, nós temos a filosofia da quiropraxia. E na filosofia da quiropraxia, nós nos dizemos que nós escolhemos a quiropraxia. Nós dizemos que a quiropraxia nos escolheu. E eu acredito que a quiropraxia me escolheu. Porque quando eu era adolescente, eu era do esporte. Então eu era aquela pessoa que vivia jogando futebol, andando de bike, mas não era como a bike que o pessoal anda hoje, né, toda equipada. Não, era aquela bike pesada. A gente pedalava 30 km para ir jogar futebol, depois voltava pedalando. Então era assim, eu era do esporte. Só que eu tinha algo que me atormentava muito, que atrapalhava a minha performance, principalmente pós a prática esportiva, que era a dor de cabeça. Então eu era um cara que vivia tendo dor de cabeça, né? Me atormentava muito isso, até que um dia eu estava num evento em São Paulo e tinha um quiropraxista lá, e era meu amigo, a gente conversando, trocando ideia, e eu comentei com ele que eu tinha essa dor de cabeça, né? E ele falou assim, olha, é possível que essa dor de cabeça sua, que você está sentindo, tenha origem na coluna. Eu falei assim, pois é, como que você pode resolver isso? Ele falou assim, eu posso te ajustar. E ele fez um ajuste e aquela dor diminuiu assim muito, né? E eu comecei a me ver livre de dor de cabeça. Eu andava com remédio na carteira, era um absurdo, imagina, 17, 18 anos com remédio na carteira. Eu falei, cara, eu quero me tornar quiropraxista, como é que eu faço? Né? E na época, estava iniciando aqui no Brasil a graduação de quiropraxia e também, logo em seguida, já foi aprovado pelo prefeito a especialização de quiropraxia para fisioterapeutas, né? E só que na época eu não tinha condições de ingressar na faculdade e eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa para aprender. Né? E aí eu fui fazer um curso de terapia manual, né, em quiropraxia, aprendi algumas técnicas, só que aí eu vi que não sabia nada, eu precisava aprender mais, me matriculei pela primeira vez na faculdade de fisioterapia, foi uma outra faculdade, e sendo aluno de fisioterapia eu consegui acesso a alguns cursos bons de quiropraxia e eu comecei a entrar nesse mundo fantástico que é a quiropraxia. Bom, aí as coisas foram acontecendo, eu fui conhecendo ótimos professores, depois eu vim para cá, para a Unip também, né? Me formei aqui, e nisso eu já tinha feito várias formações de quiropraxia até de nível internacional, e durante todos esses anos eu fui pegando todo esse conhecimento que eu fui adquirindo de vários cursos, vários professores, né? Vários networks que eu fui fazendo, e eu juntei tudo isso numa metodologia própria, onde eu comecei a ensinar essa metodologia. Né? Comecei a ensinar, levando meu conhecimento para vários lugares, para vários estados do Brasil. Né? E recentemente eu tive o privilégio de levar esse conhecimento até para outras regiões.
né, de forma online, primeiramente em alguns países, e tive 2 vezes na Índia, levando meu conhecimento, já tive em Portugal. Estamos com um projeto agora para o próximo ano para Portugal, né, 3 cidades diferentes, Índia novamente e Irlanda. Né, então, levando nosso conhecimento brasileiro para fora, contribuindo aí para a educação continuada da fisioterapia. Muito bem, então vamos aqui falar sobre o nosso tema. O esporte, né? Bom, hoje o esporte ele tem crescido muito, né? Tanto em pessoas atletas, quanto aquelas pessoas que estão praticando de forma por lazer, né? Algumas pessoas utilizam o esporte, por exemplo, para trabalhar a mente, né? Para trabalhar a parte psicossocial. Outros usam o esporte para fugir de cirurgia, né? E eu gosto muito desse finalzinho aqui que eu falo, o próprio conceito de esporte, lazer versus rendimento. Porque hoje, cada vez mais, a gente vê pessoas que eram sedentárias praticando esporte. Só que as pessoas às vezes se entusiasmam com o esporte e começam a entrar em competições, né? E o que acontece quando a pessoa ela passa de um esporte praticado por lazer para uma competição? Ela começa a ficar sujeita a lesões. Então, aí que as lesões elas começam a aparecer com mais frequência. Então, claro que um atleta profissional está sujeito às lesões, mas aquela pessoa que é amador e começa a praticar de forma por lazer, ela começa também a ficar suscetível a lesões, né? E aí que entra o nosso trabalho como fisioterapeuta, e aí eu vou falar também como que a quiropraxia atua nesse caso, né? Até eu gosto de dizer, com relação ao esporte, isso é um conceito meu, tá? Não tem nenhuma evidência disso. Eu falo que esporte é assim, existe atividade física e existe o esporte. Atividade física é aquilo que a gente faz pelo lazer. Entrou no esporte e começa a machucar. Tá? Geralmente é isso. A pessoa começa a competir e começa a machucar. Bom, falar sobre a quiropraxia dentro do esporte. Hoje se fala muito da quiropraxia dentro do esporte, é comum ouvir falar disso, mas nem sempre foi assim, né? E o primeiro relato da quiropraxia dentro de um esporte profissional, de uma forma muito mais evidente, aconteceu em 1980 nos Estados Unidos, nas Olimpíadas de Inverno. Foi onde teve um comitê olímpico, né, que aceitou a quiropraxia como prática dentro das formas de prevenção e de tratamento dos atletas, né? E a partir daí começou a difundir, né, a quiropraxia nos Estados Unidos e no mundo, né? E alguns atletas de grande nome, né, profissionais, eles começaram a utilizar a quiropraxia. E a gente consegue ver aqui um caso, por exemplo, Michael Jordan, né? Quem não ouviu falar desse cara, essa lenda do basquete, Michael Jordan, né? E aí olha o que ele diz: eu uso os ajustes quiropráticos regularmente para me recuperar de lesões e manter meu corpo em excelente condição física durante a carreira. Deixa eu ver se eu vou acabar fazendo o texto. Pronto. Agora eu faço o meu texto. Um outro exemplo, Tom Brady. Tom Brady ele é um quarterback, né, da Liga Nacional de Futebol Americano dos Estados Unidos. E olha só que interessante, o futebol americano é um esporte que leva os atletas a lesões importantes, porque é um esporte de alto contato, né? Um esporte que exige muito do atleta, e a longevidade do atleta dentro desse esporte, ela é curta, né? Porque eles são suscetíveis a muitas lesões. E o Tom Brady, ele disse aqui, ó, para manter o seu corpo equilibrado e em forma, e ele acredita que os ajustes regulares são essenciais para a sua longevidade e sucesso contínuo no esporte. Então isso mantém o atleta por mais tempo no esporte. Tiger Woods, uma lenda do golfe, né, utiliza a quiropraxia também. A gente pensa, né, às vezes o golfe, qual o impacto que tem no golfe? São os movimentos, mas ele precisa de precisão, né? E por fazer os movimentos, às vezes ele tem dor nas costas. E ele fala que os ajustes ajudaram a aliviar dores nas costas e melhorar a mobilidade, permitindo que ele jogue melhor golfe. Então a gente está falando agora de precisão por conta dos ajustes quiropráticos. E nós temos também o exemplo do homem mais rápido do mundo, o Usain Bolt, tá? Que ele fala que a coluna alinhada é super importante para o desempenho dele, né? Então ele acredita que a quiropraxia é fundamental para prevenir lesões e melhorar a sua performance. Então, quando a gente fala de quiropraxia, a gente está falando de performance também. Mas o que a ciência diz a respeito da quiropraxia aplicada ao esporte?
Então eu trouxe aqui alguns relatos bem breves, tá? A gente vai falar de artigo que eu sei que vai começar a dar sono todo mundo. Tá, mas esse artigo aqui foi um estudo que foi realizado com atletas de futebol australiano. O futebol australiano ele é muito parecido com o futebol americano, tá? Usa aquela bola oval, só que não usa aquele equipamento de proteção, né? E exige muito, principalmente de membros inferiores. E os atletas acabam tendo muita lesão nos isquios tibiais, né? E também na região lombar, na coluna, por causa do esforço que eles fazem. E aí o que foi evidenciado nesse estudo? Vamos lá. Que esses atletas que passaram por sessões, começaram com sessões semanais, depois passaram para cada 2 semanas, depois foi se passando mais, foi observado que houve diminuição das lesões por hipertensão muscular nos membros inferiores, menor número de jogos perdidos, redução do dor lombar e melhora no aspecto geral de saúde e bem-estar. Então, ou seja, foi fundamental para que o time tivesse maior performance e ganhasse mais jogos. Aqui esse outro fala de CrossFit. Quem aqui pratica CrossFit? Alguém pratica? Gente, eu amo CrossFit. Amo. De paixão. Não pratico, tá? Mas eu amo por quê? Porque me traz muitos pacientes. Tá? Não, nada contra o CrossFit, tá? Mas realmente traz muitos pacientes. Aí entra naquilo que eu falei, né? O atleta começa a participar de uma atividade por lazer e de repente ele começa a querer competir e às vezes não tem um preparo, a gente vai falar sobre isso, e aí tem as lesões que acabam procurando a gente. Mas isso daqui mostrou que os atletas de CrossFit, né, submetidos à terapia manual, quiropraxia, eles tiveram aí uma redução importante na mobilidade e, por consequência, redução de lesões, porque com mais mobilidade, menos lesões, menos sobrecarga. Também esse aqui fala sobre handball, né? Então pegaram aqui atletas de handball, mulheres, né? E foi ali observado dor, mobilidade, amplitude de movimento, né? E altura do salto. E esse artigo mostra que o mais impressionante foi que melhorou a altura do salto das atletas. Então, melhorando, né, mais uma vez aí a performance, né? Vamos lá. E esse outro aqui, né, que fala sobre atletas que tinham muita instabilidade no tornozelo, né? Então, quando a gente, dentro da fisioterapia, a gente aprende, né, a tratar a instabilidade, por exemplo, do tornozelo com fortalecimento, né? Mas na verdade a gente precisa tratar, além do fortalecimento, toda a função do corpo do paciente. A gente precisa trabalhar a funcionalidade. E um paciente com menos hipomobilidade, ou seja, com mais mobilidade equilibrada, ele vai ter menos sobrecarga em áreas como o tornozelo. Imagina um paciente que não tem que fazer uma compensação e tem um tronco mais estável, ele vai jogar menos carga sobre o tornozelo. Então, menor número de lesões, certo? Mas como que isso funciona? Porque não é só a questão da articulação que a gente está trabalhando ali com manipulação, com quiropraxia. A gente está falando também de melhora na comunicação nervosa. E como que isso funciona, né? A gente precisa entender como que funciona a coluna vertebral. Quais são as principais funções da coluna? A gente tem 2 principais funções, dentre as várias que tem. Eu vou citar uma aqui para você. Uma função é essa aqui. Então, dá uma olhada aqui nessa estrutura, esse teto aqui. Isso aqui é concreto. Imagina o peso disso aqui. E como que isso aqui ele não desaba na nossa cabeça? Porque nós temos as colunas que estão sustentando. Então, a nossa coluna ela tem uma função essencial que é sustentar o nosso corpo. Tá? E as curvas da coluna, ela tem uma função, elas vão distribuir a carga. Só que a função que nós mais utilizamos na quiropraxia são essas funções aqui. O que tem a ver com o disjuntor? Então a gente tem aqui a energia que vem lá do poste, né, da rua, vem aqui com os cabos para dentro do prédio. Em algum lugar aqui tem uma caixa de disjuntores. Olha, ó, caixa de disjuntores. Então a energia vem naquela caixa de disjuntores, onde ela é distribuída para as tomadas, para as lâmpadas e assim por diante. Então imagina se um disjuntor daqueles não está funcionando direito, ele está meia fase, por exemplo. O que vai acontecer com o monitor aqui, por exemplo? Ele vai começar a piscar, ele vai começar a oscilar, e vai dar defeito nos nossos eletrônicos, né? Vai começar a falhar o som,
Por quê? Porque a energia ela não está passando 100%. Como que funciona isso aqui no nosso corpo? Lembra que eu falei que o nosso cérebro está comandando as funções do nosso corpo? E aí, as informações estão passando pela coluna. Só que você tem uma vértebra que está com uma subluxação, está com uma alteração. Essa informação ela não vai passar 100%. Se essa informação não passa 100%, o que vai acontecer com o órgão, com o músculo? Não vai funcionar 100%. Então a gente precisa de uma boa comunicação nervosa, né, de uma coluna livre de interferências, para que o nosso cérebro ele possa se comunicar com o resto do organismo. Então eu gosto dessa imagem aqui, né, que é uma imagem muito utilizada dentro da quiropraxia, que mostra, né, como que o nosso corpo ele controla os nossos órgãos, né? Só que a gente está falando aqui de órgãos, vísceras e tudo mais. Mas estamos falando também do esporte de músculo. Imagine um atleta como o Tiger Woods, por exemplo, para ele poder fazer uma tacada de golfe, né? Tem alguns vídeos que mostram uma tacada genial. O cara pega aquela baita distância, não sei quantas jardas, e dá uma tacada aqui e a bolinha cai exatamente onde tem que cair. Você imagine a precisão que ele precisa ter em cada músculo. E essa informação que está saindo do cérebro tem que chegar aonde tem que chegar, para ele poder ter essa precisão, né? E isso a gente consegue melhorar através da quiropraxia. Então aqui, né, essa imagem que ela mostra certinho, aquela questão da hierarquia, né, que funciona. Então nós temos a nossa inteligência inata, que é a capacidade do nosso cérebro, nosso corpo ele tem de forma autônoma melhorar a saúde, melhorar a performance, né? Nós temos aí os nervos que vão fazer toda essa comunicação, e para que isso funcione tem que estar 100% livre de interferência. E é aí que nós entramos com a quiropraxia. Agora, sempre quando ouve falar de quiropraxia, nós vamos ouvir falar desse termo aqui, ó, subluxação. Quem já ouviu falar desse termo subluxação? A subluxação da quiropraxia, ela é um pouco diferente da subluxação ortopédica. Tá? Ela tem um significado diferente, isso gera um pouco de confusão. Até um amigo meu, que é fisioterapeuta também, ele usa o termo microluxação para termos ortopédicos e subluxação para termos neurológicos da quiropraxia. Então esse nome foi dado pelo Palmer, né, a uma vértebra que ela está fora do seu alinhamento normal. Então a gente não está falando de um cotovelo subluxado, não, a gente está falando de uma vértebra subluxada, né? Esse desalinhamento ele vai alterar o fluxo normal. Então subluxação é isso, a vértebra não está 100% na posição correta e ela está trazendo essa interferência do fluxo neural. Isso seria a subluxação. Então eu quero que vocês vejam aquele vídeo ali, aquela imagem. Olha só, o Atlas ali, ele saiu da justa posição, diminuiu o fluxo neural e gerou uma interferência. Dá uma olhada no que aconteceu com uma perna. Uma perna ficou mais curta que a outra. Não estou dizendo que é apenas o Atlas que faz isso, mas olha só toda a interferência que causou em todo o organismo com uma única vértebra subluxada. Agora o que acontece se corrigir essa vértebra? Olha só a reação da cadeia. Melhora o fluxo neural, né? E a gente tem uma melhora de forma sistêmica. Tá? Então, por isso que eu também gosto de falar a respeito da quiropraxia, que é muito comum hoje a gente ver na internet, se tornou modinha, né? As pessoas estralando. Né? E hoje tudo que se estrala, fala, fiz quiropraxia. Estralou é quiropraxia. Né? E a quiropraxia não precisa de estalo. Tá? Não precisa. Às vezes vai fazer a calculação, às vezes não. Mas o ponto em questão é a gente ter precisão na hora de corrigir um paciente. E não precisa, por exemplo, chegar no paciente e instalar o corpo inteiro do paciente, não tem necessidade. Um único ajuste pode mudar a vida de uma pessoa, para o bem ou para o mal. Então, quando eu vejo alguns vídeos que a pessoa pega o pescoço, o outro gira pra caramba, até um arrepio, né? Às vezes deita no chão, só pisa nas costas, meu Deus, que loucura. Né? Então, quiropraxia não é nada disso. E falando de um único ajuste, vamos lá? Foi. Eu gosto de trazer esse exemplo aqui. Esse exemplo é um exemplo que mexe muito comigo. Esse garotinho aqui é o Ravi, porque talvez muitos daqui vão trabalhar na área de neuro, né? E não sei, mas acho que alguns podem ir para essa área. E o Ravi apareceu para mim. Foi uma coisa bem interessante. Eu estava no consultório, nós temos lá na clínica uma médica homeopata,
que atende lá comigo, e ela falou assim: Bruno, tem um caso aqui que eu acabei de atender que eu acho que é um caso para você. Né? Esse menino, ele é TEA, né? Autista, e ela falou assim: ele tem muita dor de cabeça, ele sofre dor de cabeça já há muito tempo. Eu acredito que talvez você possa ajudá-lo. Só que assim, ela falou assim: a mãe não tem condições de pagar a consulta, né? Então ela atendeu como filantropia. Eu falei assim: não tem problema, chama ela lá. Eu estava naquela correria ali, cheio de paciente, tinha acabado um paciente, a mãe me pegou no corredor, eu falei assim: não, chama a mãe lá. Aí ela chamou a mãe, a mãe lá na calçada, não, volta pra cá, a mãe veio. Eu falei: vamos ver o que está acontecendo com o Ravi. Ela começou a contar a história, falou assim: olha, ele acabou de fazer 3 anos de idade, ele tem dor de cabeça, ele é muito irritado, né? Então ele chegou, ele não interagia comigo, essa aqui já não é a primeira sessão, tá? Ele é ali daquele jeito, e falou: ele vomita de dor, ele está tomando remédios fortíssimos, né, para dor de cabeça, e eu não sei mais o que fazer. Eu falei assim: tá bom, deixa eu dar uma olhadinha, estava com pressa, vamos lá. E aí eu fiz uma avaliação e eu percebi uma disfunção em Atlas, na primeira vértebra cervical desse menino. Né? E eu falei assim: bom, eu vou fazer um ajuste manual, 3 anos de idade, e eu fiz um ajuste instrumental, né? Se alguém viu o martelinho da quiropraxia, eu peguei e fiz um único ajuste aqui no Atlas, corrigindo a posição dessa vértebra. Então, fiz um ajuste, um único ajuste. Falei: ó, leva ele para casa, volta semana que vem que eu quero ver, avalia ele com calma, né? A gente ia iniciar um tratamento. Bom, passou aí alguns dias, ela voltou, ela falou assim: ele entrou desse jeito, sorrindo, já foi deitando na maca, né? Eu falei assim: nem parece a mesma criança, né? Ela falou assim: então, não sei o que você fez com ele. Ele saiu daqui, ele dormiu no carro, coisa que ele não faz. Era um trajeto de 60 km de distância para a casa dele. E ele falou assim: ele dormiu e as professoras da escola chamaram, perguntaram o que tinha acontecido com ele, porque ele está brincando, ele está interagindo com as crianças e ele não está reclamando mais de dor de cabeça. Eu falei para ela assim: você poderia repetir isso em frente à câmera? Aí a gente gravou um vídeo, né, do depoimento da mãe dela, e mexe bastante comigo porque é um resultado muito legal. Mas por que eu trouxe isso aqui para vocês? Mostrar que a gente está falando de esporte e veio aqui para a parte neurológica, mas mostrando que como que uma interferência na coluna ela pode afetar funções neurais, né? E isso acabou ajudando aí o paciente, né? Agora, e no esporte? Qual é o efeito disso? Vamos ver esse pequeno vídeo aqui, rapidinho. Então ali a bola caiu no chão, né? Deixou cair. E aí foram feitos os ajustes nessa atleta. Olha o reflexo. Totalmente outro reflexo, já de imediato, que melhorou o fluxo neural. Jogador profissional, tá? E a gente vê o resultado no esporte, né? Então, olha só o quanto a quiropraxia ela pode ser benéfica aí na prática esportiva. Igor Cordeiro foi quem forneceu boa parte desses slides aqui, é um fisioterapeuta quiropraxista muito competente. E qual que é a função, então, do fisioterapeuta manipulativo? Aqui eu vou usar esse termo, até talvez nós dentro da fisioterapia ouvimos muito falar em discussões, né, de quiropraxia da graduação, quiropraxia da fisioterapia. Não vou entrar nisso não, mas a terapia manual, a terapia manipulativa, ela existe desde que o mundo é mundo. E o fisioterapeuta é o profissional altamente capacitado para poder utilizar técnicas manipulativas, desde que estudem de maneira correta e apliquem isso com responsabilidade. Então, a função do fisioterapeuta é o quê? Detectar as lesões precocemente para evitar complicações. Então, a gente vai evitar que o paciente ele se complique, o atleta, né? Então, a gente vai detectar essas lesões, controlar a dor, o processo inflamatório, tá? Já falo um pouco mais sobre isso, acelerar o processo de recuperação e desenvolvimento de padrões adequados e de habilidades relacionadas ao esporte praticado. Então, a gente vai trabalhar o quê? A funcionalidade daquele atleta dentro do esporte que ele pratica, né? E aí melhorar a conexão cérebro-corpo através de técnicas manipulativas. Então, essa é a função do fisioterapeuta. Agora, como que funciona aqui, ó,
o aparecimento de lesões que a gente tem que ficar muito atento, né? Existem fatores extrínsecos, então são fatores externos, e existem fatores intrínsecos, né? Vamos falar sobre fatores extrínsecos. Então a gente fala aqui, ó, tipo de material utilizado, regras do esporte, a quantidade e tipo de treinamento ministrado, né? Então, aquilo que a gente falou, né? A pessoa que pratica por lazer, e aí ela começa a aumentar muito a intensidade ali. E às vezes ela não tem um material adequado. Às vezes a regra do próprio esporte pode não ser adequada para aquela pessoa. Então, nossa função como fisioterapeuta é analisar tudo isso e tentar adequar para o paciente, né? E nós temos aqui um gráfico que mostra aqui, ó. Então a gente tem a carga e a frequência. Quanto maior a carga e a frequência, maior é a zona de sobrecarga, maior a incidência de lesões, certo? E aqui nós temos os fatores intrínsecos, que é o biotipo da pessoa, a presença de lesões prévias, às vezes a pessoa já tem uma tendência a ter lesão, né? Nós temos ali também a interferência na comunicação nervosa, que é aquilo que eu falei, alguma subluxação na coluna vertebral, né? E nós temos a presença de alterações corporais e desequilíbrios musculares. Então entra aquilo que eu falei para vocês, né? A prática da terapia manipulativa, da quiropraxia, junto com a cinesioterapia para poder equilibrar esses fatores. E aqui, né? Opa, volta. Aparecimento de lesões. Então, quando a pessoa tem a lesão, nós vamos trabalhar com essas seguintes formas de trabalho, né? Primeira fase inflamatória. A gente vai trabalhar a redução, a modulação do sintoma, tirar a inflamação, depois a fase de reparação e a fase de remodelação. Agora, esse aqui é um ponto importante que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, que vocês vão trabalhar muito na área ortopédica. O que acontece que é comum alguns pacientes fazerem? Faz uma sessão, dá uma aliviada, né? Começa a sair daquela fase inflamatória, e aí o que o paciente faz? Some. Por quê? Não houve uma remodelação de tudo que foi feito, né? E aí cabe a nós educar o paciente. E para que a gente possa fazer uma boa educação do paciente, nesse sentido, e isso, quem está fazendo estágio aqui, isso aqui é muito importante, que é a educação do paciente. É explicar para o paciente que aquilo é um processo contínuo, que não adianta durante a nossa sessão a gente ficar falando de como foi o final de semana, do que cozinhou, né? A gente precisa trabalhar aquele tempo de sessão, se é 30 minutos, se é 40 minutos, é na educação do paciente. É acolher esse paciente, mas explicar para ele a importância de que ele precisa remodelar, porque ele saiu da fase inflamatória, mas ele precisa de cuidado, tá? Então isso é muito importante. E a função é nossa, de educar o paciente, certo? E aqui eu trouxe como exemplo, né, para a gente poder finalizar, vou ir bem direto ao assunto, de um esporte, né, e como que funciona a quiropraxia dentro de um esporte específico, de uma lesão específica. Então eu vou mostrar aqui um passo a passo como que eu faço o atendimento, né, e como que funciona. Aqui a gente fala do beach tênis. Beach tênis é uma outra prática que eu amo muito, né? Não jogo, tá? Mas eu amo porque também me traz bastante pacientes. Porque a maioria, na época que começou a febre, né, foi na época da pandemia, né, logo pós-pandemia, a pessoa que era dona de casa, era sedentária, comprou uma raquete, comprou um short bonitinho, um bonézinho, não sei o quê, e saiu jogando de tênis. Só que quando a gente vai fazer uma atividade física para musculação, a gente fica 45 minutos, uma hora na academia. Quem vai jogar beach tênis fica 3 horas. É claro que fica mais suscetível a lesões, né? E lesões mais comuns do beach tênis é o quê? Epicondilite, síndrome de impacto, né? Ombro, joelho, tornozelo, lombalgia, né? Mas vamos dizer aqui sobre a epicondilite, tá? Vamos raciocinar um pouquinho sobre a epicondilite. Aí se a pessoa chega com epicondilite, chega ali com o cotovelo, aí o que a gente faz na fisioterapia? Vai direto colocar o tênis na junta do cotovelo. Não, vamos raciocinar, vamos entender o que está acontecendo com esse paciente, né? E vamos entender como que funciona. Aqui tem o desenho da medial, a gente está falando da epicondilite lateral, tá? A gente tem algumas causas que às vezes o próprio movimento que o paciente está fazendo, a gente tem, por exemplo, como causa o apertar muito a raquete e uma falta de preparo de outras estruturas musculares, né? Então a gente precisa analisar tudo isso e fazer uma avaliação correta. Existem formas de avaliar, né,
a epicondilite, né? A gente tem, por exemplo, por exames complementares, mas, vamos falar de semiologia, aqui é o Maudsley's Test. Quem lembra desse teste? Alguém lembra? Ó, Roger, vamos tá. Esse teste aqui é o teste mais eficiente para a gente poder fazer um diagnóstico funcional de epicondilite. Tá? Como que a gente vai fazer? Estabilizar o cotovelo do paciente ali na mesa, né, o braço, e aí vai pedir para o paciente fazer uma extensão do dedo médio, e você vai resistir essa extensão. A hora que você faz essa resistência, ele vai manifestador, porque é esse músculo que é o que mais comumente é afetado pelo epicondilite. Que músculo que é esse? Esse músculo, ele tem a sua origem no epicôndilo e a sua inserção na porção proximal do terceiro carpo, que é o músculo que é o extensor radial curto do carpo, tá? Que é o comum, né? Ele fica bem no meio. E se você pegar o restante, que é o extensor comum do carpo, ele pega os outros dedos. Então você pode fazer teste dedo por dedo para ver qual é a fibra ali que está dolorida. Então, fez a resistência, ele fez a extensão, doeu, aí então é um teste positivo para epicondilite lateral. Então, como que funciona o raciocínio clínico quiroprático nesse caso? Anamnese. Lembre dessa palavra, anamnese. Sempre. Entender como que o paciente chegou naquela lesão. Então, a gente vai fazer a extensão, né? Identificar possíveis alterações estruturais. Então, é colocar o paciente ali no espelho ou no cinetógrafo. É isso? É isso. Colocar ali, eu gosto de usar espelho, tá? Não tenho um cinetógrafo no meu consultório, mas o espelho eu tenho. E a gente poder avaliar as estruturas. O que pode estar errado nesse paciente? Né? Palpação estática e dinâmica. Então, é a gente palpar, né, o paciente parado e depois palpar com movimento para testar mobilidade, principalmente mobilidade articular. Testes específicos da quiropraxia. Agora, esses testes não são ortopédicos, são da quiropraxia, que é a leg check, que é a checagem do comprimento dos pés, né, que a gente vê isso. A motion palpation, né, que a gente vê com o movimento das vértebras, e o thermoscan, que é um aparelho que a gente passa também na coluna, que eu tenho, que mostra as subluxações. Testes ortopédicos, que é aquilo que eu ensinei para vocês para epicondilite, né? E a avaliação dos dermátomos, miótomos, reflexos tendíneos, né? Para entender essa integridade do sistema nervoso. Porque às vezes o paciente está com uma epicondilite, porque o músculo que era para estar trabalhando 100% não está trabalhando 100%. E qual que é a inervação, o miótomo, que inerva esse músculo que eu falei para você? C7 e C8, que passa ali pela região entre C6, C7 e T1 da cervical. Então, às vezes, a disfunção do paciente está na região cervical, não está necessariamente aqui no epicôndilo, tá? E depois avaliar os exames complementares. Bom, tendo feito isso, nós vamos entrar aqui na quiropraxia propriamente dita, né? Então, essa aqui é a motion movement palpation, a gente palpar mesmo e ver as estruturas, né, que podem estar alteradas, né? Aqui estão os plexos braquiais, aquilo que eu falei para vocês, a gente analisar, ó, a região que pode estar inervando aquela estrutura que está sendo afetada. E aqui o ajuste cervical, né? Eu sempre começo, quando tem alteração em membros superiores, por ajuste cervical. Então a gente vê aqui, ó, a vértebra sendo ajustada, né, ali no desenho, na animação, né, corrigindo a vértebra. Então não é simplesmente rodar a cabeça do paciente, aliás, nem precisa rodar a cabeça do paciente, tá? Eu vou mostrar um vídeo de eu ajustando, como não está pegando o áudio, vocês não vão ouvir o barulho da cavitação, mas vocês vão ver o movimento, fez um barulho grande nesse vídeo. E olha só, o meu dedo da minha mão direita lá, está na segunda vértebra cervical do paciente, e eu estou fazendo uma correção da segunda vértebra cervical. Não é a rotação da cervical que faz o movimento, é meu dedo, tá? Eu quero que vocês vejam o nível de rotação do pescoço dessa paciente. Quase nada, né? Quase nada. Essa é uma paciente que morria de medo de quiropraxia. Por quê? Porque ela via vídeo na internet do pessoal rodando o pescoço dos outros. A pessoa quer rodar para estar lá, para fazer barulho, para cavitar, e não precisa disso. Tá? Então, um ajuste com precisão, né, sem nenhum tipo de agressão aí para o paciente. Então, aqui a gente falou do ajuste cervical.
Como que isso funciona na prática? Como eu já falei, melhora a condução nervosa, e também nós temos aqui a parte do estímulo que o ajuste faz, o estímulo mecânico, porque nós vamos estimular ali mecanoreceptores. Então lembra da teoria das comportas? É um sistema parecido. Vamos lá. Então, tá vendo? Esse estímulo ele vai estimular algumas fibras que vão subir por via espinotalâmica até até o centro de modulação da dor, vai ativar o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que vai estimular hormônios que vão trazer alívio de dor, inclusive até as beta-endorfinas e o efeito. Cadê? Mais um placebo. Por isso que em alguns casos a pessoa fala assim, nossa, ele falou, aliviou, né? E nem sempre é isso que acontece, tá? Mas existe sim uma reação mecânica acontecendo, né? A gente fez um ajuste, né? E aí tem esse efeito. Também isso ocorre naquela pessoa que fez um estalo aleatório, não corrigiu nada, nenhuma subluxação, mas trouxe alívio. Isso acontece, mas tem os riscos também. Bom, disfunções escapulares e torácica, então a gente vai verificar essa região, vai fazer as correções, as manipulações também, tá? Nessa região. Aqui a gente vai fazer manipulações de clavícula, não é aleatório, é entender a disfunção dessa clavícula. Nós vamos fazer os ajustes e correções da articulação glenomeral, então entender também quais são as disfunções e corrigir. Radionumeral, então é o cotovelo, um macetezinho, tá? Quando o paciente ele faz a supinação da mão, a cabeça do rádio, ela tende a fazer uma translação medial. E quando ela faz a pronação, né, para baixo, a cabeça do rádio ela faz uma translação lateral. E às vezes, você fazendo o teste com o paciente, você percebe que talvez pelo beach tênis, por bater na raquete, ele pode ter causado uma disfunção nessa translação. Às vezes ela tem uma hipomobilidade para lateral ou para medial. E se a gente consegue identificar e corrigir, às vezes melhora na hora a dor desse paciente. Porque daí não tem a sobrecarga. E a disfunção do punho também, né? Vamos manipular o punho. E por fim, depois que fez toda a correção estrutural, aí a gente pode entrar com as técnicas manuais, né? Trabalhando tecido mole, né? No caso a liberação miofascial instrumental é uma das alternativas, tá? Então esse é o raciocínio clínico quiroprático dentro de lesões esportivas, né? E eu espero nessa fase eu tenho apresentado para vocês e mostrado o quão importante é a quiropraxia dentro da prática clínica fisioterapêutica. Aqui eu tenho um QR Code para quem quiser ser meu aluno, tá? Então nós temos um grupo no WhatsApp, nós vamos estar com uma turma agora aqui em Bauru, nos dias 17 e 18 de janeiro. Então quem quiser pegar esse QR Code vai entrar no grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp a gente vai colocar mais informações, né, sobre o horário certinho e como que você pode fazer para ser meu aluno, para poder estar aprendendo, né, o meu método. Esse mesmo método que eu vou ensinar para vocês aqui é o método que eu ensino fora do Brasil também, certo? Quando pegou aqui, se precisar também depois a Simone tem acesso a isso, certo? Então, quero finalizar com essa frase aqui, vamos lá. Tá? A capacidade de transformar o desempenho é o verdadeiro poder da quiropraxia, ao compreender e aprimorar o raciocínio clínico, capacitando nossos atletas a não apenas recuperar, mas a alcançar novas alturas em suas jornadas. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Se alguém tem alguma pergunta, pode falar. Qualquer pessoa pode marcar uma consulta. Tanto o quiropraxista ou o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, então pode marcar, não importa nem a idade e não tem nenhuma restrição. Por exemplo, se a pessoa é gestante, se tem algum tipo de problema, pode marcar sim. Pode perguntar. Mais comuns. Repete a pergunta. Tá. Ela perguntou primeiro
qualquer pessoa pode fazer, então realmente qualquer pessoa pode marcar uma sessão, né? A gente vai avaliar se tem algum tipo de restrição, alguma red flag que a gente não pode ajustar, né? Como eu falei, eu não falei detalhes, se às vezes a pessoa tem alguma red flag, por exemplo, uma instabilidade de atlas, se ela tem algum tipo de lesão que eu não posso fazer o ajuste manual, eu vou entrar com o ajuste instrumental, mas sempre tem um jeito. E a questão das queixas mais comuns, lombalgia, é a principal, lombalgia e cervicalgia. Por quê? Porque a coluna torácica, apesar de a área que todo mundo quer estralar, é a área que tem estabilidade pelas costelas, mas a coluna lombar e a cervical, imagine só, é um eixo carregando um peso enorme, né? Então é mais comum. Mais alguém? Alguma dúvida? De novo? Pode falar. Tá. Existe um método, se quem quiser anotar para pesquisar, chama método CDT. CDT, da quiropraxia, né? Ele é Chiropractic Biophysics, né? Mas é um método que tem um estudo, vários artigos científicos que mostram a frequência de sessão. A gente analisa muito pela fase degenerativa da coluna, tá? Mas a frequência pode ser de 2 a 3 vezes na semana, dependendo do caso, e um caso que não está mais de manutenção, uma vez por semana, a cada 15 dias, então sempre a gente vai espaçando. Comum dentro da fisioterapia é uma vez por semana e vai espaçando, mas tem casos que a gente tem que intensificar um pouco mais. Imagina? Mais alguma dúvida? Então, muito bem. Eu queria agradecer a excelente palestra do Dr. Bruno e a Tatiana vai entregar. E me entrega também um